Bem-vindo a mais uma edição do programa Nossa Era Agricultura e Ambiente, hoje a partir de Ilha de Bravo. Nesse momento, nós estamos na Porto de Furna, nos está prepara para a viagem rumo a Ilhéus Rombo, onde é a reserva natural protegido. Esse ilhéu é de extrema importância em termos de flora e fauna. Lá notaste uma grande diversidade de aves migratórias e também importantes praias de desova de tartaruga, ou seja, uma grande diversidade biológica. Nos acompanharam nessa viagem e nos sabemos mais sobre projetos de conservação que está a ser desenvolvido para a proteção desse ecossistema. Depois de mais ou menos 15 minutos de viagem, tranquilo, já nos está na terra firme, ali na Ilhéus Rombo, considerado uma reserva integral, ou seja, ali a presença humana é só apenas para fins científicos e não para nenhum outro fim. Nesse momento, só decorre ali alguns projetos de conservação de aves marinhas e também de tartarugas marinhas. E ali não tem um acampamento onde que não pode conta com 3 biólogos e 2 monitores, que estão bem acompanhando nessa viagem ali na Ilhéus Rombo. Ilhéus Rombos é considerado uma reserva integral, cima já não tinha falado, e ele é formado por um conjunto de 5 ilhéus. Ilhéu Grande, cima onde que nossa equipa está hoje, Ilhéu Sapado, Luís Carneiros e Rei. Tudo isso é importantíssimo em termos de biodiversidade. Entretanto, maior concentração de biodiversidade está na Ilhéu de cima, mas que os outros ilhéus também têm grandes concentrações de aves marinhas e trabalhos de monitorização é feito na tudo que os outros ilhéus. Trabalhos ligados a projetos de conservação de aves marinhas e répteis endêmicos já têm alguns anos e começa na 2010 e recentemente foi criado mais 2 projetos de conservação de aves marinhas de âmbito nacional. E sendo reserva integral de Ilhéus Rombos, onde que os principais pontos de nidificação de aves marinhas, Lino tem um conjunto de atividades, essencialmente de conservação, monitorização, mas também bastantes atividades científicas de investigação. Para além de aves marinhas e répteis, ele também notacha pequenas praias, que constituem principal ponto de desova de tartarugas. Segundo biólogos que estão ali, existe um total de 21 pequenas praias de desova e mais de metade fica situado mais a sul de Jau. Cima já não tinha falado, ali na Ilhéus Rombo está a ser desenvolvido projetos de conservação de aves marinhas e répteis terrestres. Não tem ali conosco o diretor do projeto, Vitor Herculano Diniz, e também explicando mais ou menos qual é o trabalho que está desenvolvendo ali na ilha. Bom, e o trabalho na Ilhéu já é um trabalho que já tem alguns anos. No âmbito do projeto de conservação de aves marinhas, tudo ações foi desenvolvido sobre 5 espécies de aves. Espécies existentes ali na ilha. Exato. Sendo que atualmente, com estudos que já foi feito, 12 das 5 espécies é considerado atualmente espécies endêmicas de Cabo Verde, ou seja, espécies que existem só no nosso país e não em outras partes do mundo. É o caso de Pufinus boyd, pedreiro, e Hidrobate jabe-jabe, pedreirinho. Não? Para além de que ali ainda tem mais 3 espécies, mada rabo de junco, mada e pedreiro azul e mada também João Preto, que é espécies que têm nidificado ali nessa reserva e que têm sido também alvos de trabalhos. A nível de répteis terrestres, tem 4 espécies pelo menos ali na ilha de cima, entre geckos e lagartos. E tem uma espécie em especial que está ameaçado, que está classificado como ameaçado, que é, seu nome científico é Sionina vailante, uma subespécie que está só na fogo ali, que chama Xantotes. Então é um lagarto, é o maior lagarto de Cabo Verde nesse momento. Endêmico. É endêmico de Cabo Verde e é o maior lagarto que tem no nosso país. Tinha aquele outro que desapareceu na raso, mas atualmente ele é o maior lagarto desse país. E esse é classificado como ameaça, sendo que o principal problema, acreditamos na ilha, é a presença de rato. Sabe que as maiores aflições de quem está trabalha com conservação é a questão de ameaça. Ali na Ilhéu Rombo, que coisa é que constitui a principal ameaça para as espécies que nós temos ali e qual é que é o trabalho que nós temos a desenvolver para poder cobrar a situação? Boa. E pergunta pertinente e, de facto, ameaça. Se tivesse ameaça, que tinha necessidade de conservação. Então, conservação, que a principal ação é mitigar ameaças. E na Ilhéu, infelizmente, a maioria das ameaças, e que é mais grave, é de origem antrópica. Não? Tem ameaças naturais, a natureza está conseguir equilibrar, mas já aqui ações antrópicas, a natureza demora geralmente mais tempo para recuperar ou algumas espécies podem sofrer tanta pressão que para extinguir.
Um dos principais objetivos de conservação é mitigar ameaças. É necessário preservar e garantir tudo que a biodiversidade ali, para morar mesmo no contexto de mudanças climáticas e contexto de extinção em massa. Cabo Verde é considerado um ponto de preservação de biodiversidade a nível internacional. Não tem essa responsabilidade, não está presente e não tem um conjunto de acordos no âmbito do ambiente para garantias de conservação. Nossa obrigação é dar passos para frente, garantindo medidas de conservação. Ali nesse ponto, por exemplo, cima explicando equipas de conservação ali na ilhéu, mostra a pressão de ilhéu de cima. Provavelmente o registro de alguns das fezes que não tem ali, nas rochas, está indicando que não teve grandes colônias de alcatraz e que, infelizmente, hoje, devido a pressões diversas, cima a presença de pessoas, mora a captura ou mesmo introdução de espécies mamíferos, predadores, cima rato, hoje em dia nunca tem um único animal de espécie ali na ilhéu de cima. No passado, Ilhéu de Cima já teve uma colônia de 7 espécies de aves marinhas. Já teve referências bibliográficas que te referem a grandes colônias de alcatraz e cagara, e já que existe nenhum único ninho dentro das reservas integral, única situação que está mostrando uma ameaça pode provocar a extinção de espécies. Hoje em dia, a perspectiva de conservação é garantir o uso sustentável. Na caso de espécies sensíveis, implica a criação de reservas para ter garantia de populações na caso de situações extremas, como a extinção de espécies, para não poder fazer reintrodução e manutenção ao longo do tempo. Depois de andar mais ou menos 5 minutos de lá de nosso acampamento, onde nos é instalado, quase ali não passa para o processo de monitorização de ninhos e colocação de GPS. E segundo informação de especialistas que estão ali, aquele ninho lá é de rabo de junco. Não vai acompanhar esse processo. Para além de projetos de conservação de aves marinhas e répteis terrestres ali na Ilhéu Rombo, ele também está desenvolvendo importantes projetos de conservação de tartarugas marinhas. Gelson Monteiro, que é biólogo e líder da equipa de acampamento, também explicando mais ou menos como se decorre campanhas desse ano em termos de rastros e ninhos de tartaruga. Já não tem aproximadamente 316 ninhos e 520 rastros ali na Ilhéu. Então, e também nos está a fazer seleção de ninhos para estudos, para ver sucessos de eclosão, taxa de mortalidade e outros parâmetros super importantes também que não quer fazer ali na Ilhéu. Então, já não tem 25 ninhos selecionados para isso. Projetos de conservação de as diferentes espécies que não taxa lá na Ilhéu de Cima também conta com o apoio da delegação do Ministério da Agricultura e Ambiente na Ilha Brava, cima explicando delegado Estevão Fonseca. Como serviço de base territorial, nossas funções na pastas de ambiente também acaba para fazer essa interface, não? Essa relação de intermediação com as ONGs que atuam naquele território em prol de conservação do ambiente e da biodiversidade, por assim dizer. De modo que, em concreto, na Brava e no conjunto dos Ilhéus Rombos, essa parceria já vem de há uns anos a esta parte, nomeadamente tem trabalhado em bastante articulação com a ONG de Flores, não é? Que é uma associação da Ilha Brava, e também a associação do Projeto Vitor, da ilha vizinha aqui do Fogo. Portanto, tem sido bom em sinergia. O programa Nossa Área Agricultura e Ambiente de hoje fica para ali. Mas não está falando o seguinte, é importante nos conserva e preserva a nossa biodiversidade. Nosso país tem compromisso de pelo menos até 2020 atingir 22% de território terrestre e 17% de área marítima para ser áreas protegidas. Então, nós tudo, sociedade civil, junto com instituições aquele direito, nos está junto para não fazer aquele processo de conservação de nossa biodiversidade. Nós volta de 15 dias. Até lá.